Do Senhor Jesus, bem-vindo à segunda aula de CETEC online, introdução ao Antigo Testamento. Na outra aula, na primeira aula, nós demos uma visão panorâmica sobre o Antigo Testamento, falamos bastante o que nós íamos estudar durante essa aula. E nessa segunda aula nós vamos falar um pouquinho do Pentateuco, um pouquinho da Torá, do livro da lei. E nós vamos começar do livro de Gênesis. Na sua apostila aí, você acompanha comigo na sua apostila. O livro de Gênesis, ele provê um alicerce essencial para o restante do Pentateuco e para toda a revelação bíblica subsequente. Então é muito importante nós estudarmos esse livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós encontramos registros a respeito do começo do universo, a respeito do começo da humanidade, do casamento, do pecado, quando se deu o pecado, das cidades, dos idiomas, das nações, de Israel e a história da redenção. Isso tudo nós encontramos aonde? Dentro do livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, é o primeiro livro da Torá. Gênesis divide-se em duas grandes partes. Grave bem isso, em duas grandes partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 11. Nos conta a história de Adão até Abraão. Em Gênesis, nós encontramos cinco eventos memoráveis em Gênesis. O primeiro evento, a criação. Todas as coisas são criadas por Deus, inclusive quem? Adão, inclusive Eva. Então é um evento memorável, a criação. O segundo evento, a queda. Em Gênesis, relata a história da queda do homem, da introdução do pecado e da morte no mundo, por causa da transgressão de Adão e de Eva. Então fala da queda, fala da introdução desse pecado no mundo por causa da transgressão de Adão e Eva. Outra coisa memorável aí é a história de Caim e Abel. Essa tragédia, ela colocou em movimento as duas correntes básicas da história, a civilização humanista e o remanescente redentor. Olha só que joia. O quarto aí é o dilúvio universal. Por causa da iniquidade do mundo antigo, Deus destruiu o mundo antigo por meio de um dilúvio. Todos nós já conhecemos a história. Somente Noé, a sua família, ficaram como remanescentes. Está lá no livro de Gênesis também. E a última aí é a Torre de Babel. Depois do dilúvio do mundo antigo, o mundo antigo se entregou à idolatria e também à rebelião. E em consequência disso, Deus dispersou aquele povo, confundiu seus idiomas, confundiu sua cultura. Daí, por isso que nós temos um espalhamento de toda a raça humana por toda a terra. Se dá onde? Em Gênesis, está aí na Torre de Babel. Aí. Então nós temos aí esses cinco memoráveis, aí, esses momentos memoráveis aí de Gênesis. Agora, do capítulo 12 até o capítulo 50 de Gênesis, registra o começo do povo hebreu. E o foco passa a ser, então, a história da redenção, a redenção do povo. O propósito divino da redenção através da vida dos quatro grandes patriarcas de Israel. Quem são esses patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e José. A história da redenção passa por esses homens, passa por esses grandes patriarcas, esses grandes patriarcas de Israel. Gênesis termina com a morte de José e a eminente escravidão do Egito. Uma das características especiais aí de Gênesis foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Com possível exceção aí, a Jó. Tem essa possível exceção, mas é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, é o livro de Gênesis. O período da história de Gênesis é de 2370 anos. É da criação até a morte de José, são 2370 anos. A história de Gênesis abrange um período maior do que todo o restante da Bíblia. Você vê como Gênesis é muito grande, é muito importante esse livro. A história de Gênesis é maior do que todo o restante da Bíblia. Gênesis também ele revela
que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obra de Deus e não um processo independente da natureza. Não foi por um acaso, não foi um Big Bang, não foi uma explosão, não. Né? Gênesis revela que o universo e a vida na Terra são obra de Deus. Está lá em Gênesis, basta o homem aceitar. Né? Muitas vezes o homem não aceita, fica procurando explicações, fica inventando coisas, mas Gênesis fala aí da criação aí do universo aí. Gênesis também é o livro das primeiras coisas. Só que joia, casamento, primeiro casamento está lá, a família, a instituição da família está lá em Gênesis, o nascimento, né? Como eu falei antes, o pecado também, o homicídio, o primeiro homicídio está em Gênesis, os instrumentos musicais, né? Os primeiros instrumentos musicais e várias outras coisas, né? Tá lá no livro de Gênesis, é o livro das primeiras coisas, né? Gênesis capítulo 12 nos fala o concerto de Deus com Abraão. É de máxima importância de toda a Bíblia, para toda a Bíblia. Gênesis capítulo 2, o concerto de Deus. Abraão, nós falamos isso na primeira aula, né, online, quando nós estudamos 3 pensamentos básicos do Velho Testamento. E o primeiro pensamento era esse, é o concerto de Deus com Abraão, Gênesis capítulo 12. Somente Gênesis, querido, explica a origem das 12 tribos de Israel. Somente Gênesis explica isso. Revela como descendentes de Abraão se fixam aonde? No Egito. Durante 430 anos. Né? E assim preparam para o êxodo, o evento redentor central do Antigo Testamento. Né? Então, em Gênesis, nós encontramos isso. Como é que aquele povo chegou lá do Egito? Né? Como é que o povo judeu chegou lá do Egito? Em Gênesis, nós encontramos essa história aí. Né, como eles se fixam lá e como eles ficam 430 anos, né, no Egito, né, e dali eles preparam para o êxodo, né, o evento redentor, né, o maior evento central aí no Antigo Testamento. A data do livro de Gênesis é mais ou menos em 1443 a.C., né, quando é escrito por Moisés, né, o livro de Gênesis. Constitui a primeira versão, a primeira seção da Torá, como eu falei aqui, né, ou o livro da lei. Né? Em hebreu, né, este livro é chamado, falei isso na aula passada, Bereshit, né, que significa no princípio, né, Bereshit. O nome português veio da Septuaginta, né, Gênesis, no grego significa origem, né, por intermédio aí da Vulgata latina aí. O verso-chave do livro de Gênesis está no capítulo 1, no versículo 1, onde fala, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O tema de Gênesis é a origem de todas as coisas. Né? Não podia ser outra coisa. Né? Então, o tema-chave do livro de Gênesis é a origem de todas as coisas. Ali onde começa tudo, né? Onde dá o início de tudo, está no livro de Gênesis. É importante você saber, né? Quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, principalmente o livro de Gênesis, quando a gente vai falar dia, quando a gente usa essa palavra dia, em hebraico não se refere ao dia que nós somos acostumados, um período de 24 horas. Né? Pode ser empregada para períodos ou eras. Quando a gente lê a Bíblia, né, em hebraico, a palavra dia pode ser empregada para um período até por eras também. Então, abrange aí um tempo muito maior do que 24 horas. Você tem que ter isso em mente quando estuda o livro de Gênesis. Né? A criação, né? Não foi aquele período de 24 horas, Deus fez os céus, outro período de 24 horas, Deus fez os animais. Não é isso, tá certo? A palavra dia aí em hebraico não se refere a um período de 24 horas. Ela pode ser empregada para períodos ou até para eras, tá? Outra coisa importante você saber, quando a gente fala do povo hebreu, né, você vai ouvir a gente falando isso um pouquinho, povo hebreu, né, hebreu quer dizer vindo do outro lado, né? A mais antiga menção está lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 13. A palavra hebreu é derivada de Eber, né, que significa homens vindo do outro lado do Eufrates, né, que também é o nome de um lugar. Em Gênesis 24, capítulo 24, versículo 24, fala lá, né, que é o nome de um lugar também.
E, secundariamente, o nome de um dos avós dos hebreus. Gênesis capítulo 10, 21, anote aí, se quiser dar uma conferida lá, vai lá, está falando também lá de Éber lá, dos hebreus lá. Éber significa realmente parte marginal de um rio e deriva de uma raiz que significa atravessar. Importante você saber isso, grava isso, porque quando a gente estuda o livro de Gênesis, a gente vai ouvir falar muito, né, sobre dia, né, e sobre hebreus. Então, abra sua mente, dia nem sempre está dizendo ali um período de 24 horas. Né? Pode ser um período muito maior, até eras maior. Amém, queridos? Vamos falar agora um pouquinho do livro aí de Êxodo. Né? Êxodo é a continuação da história do povo de Deus descendente de Abraão. Depois de 275 anos, em que ocorreram dois fatores muito importantes. Estamos falando de Êxodo agora. Né? A população de 75 pessoas se transformou em 2,5 milhões de pessoas. E agora eles passam a ser o quê? Escravos no Egito. Né? Outro fator importante do livro de Êxodo. Êxodo descreve Deus como o Deus do conserto, da aliança com a nação hebraica. Então Êxodo é a continuação da história do povo de Deus. Esse povo descendente, esse povo que veio de Abraão. Né? Depois de 275 anos, olha quanto tempo depois de 275 anos, em que ocorreram esses fatores importantes aí que eu falei para vocês. Né? A população dos hebreus agora passa para 2,5 milhões de pessoas, agora estão escravos no Egito. Né? E o Êxodo descreve Deus como Deus do conserto, da aliança da nação hebraica. Né? A data de Êxodo, que foi escrito Êxodo, foi mais ou menos em 1440 a.C. Abrange um período de 216 anos, de 1706 a.C. a 1490 a.C. Né? O nome do livro do Êxodo, segunda seção da Torá, né? A primeira livro da seção é Bereshit, né? É Gênesis, traduzindo para a Septuaginta, né? Na tradução da Septuaginta passou a ter o nome de Gênesis. Né? O segundo livro, então, da Torá, do livro da lei aí, é chamado em hebraico de Shemot. Né? É um nome derivado de suas palavras iniciais. Quando a gente começa a ler ali em Êxodo capítulo 1, versículo 1 fala lá, e estes são os nomes. Na Torá chama então Shemot. Né? Na versão da Septuaginta, o Êxodo significa então saída. É isso que significa Êxodo. Verso-chave do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. É o versículo-chave aí. E o tema é a redenção. É a redenção do povo de Deus aí. Traçando um esboço do livro de Êxodo, né, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ver a opressão no Egito, a opressão que o povo de Israel está sofrendo no Egito. Os judeus estão sofrendo no Egito. Então é isso que nós vamos ler lá. A partir do capítulo 12 ao capítulo 14, né, vamos ler lá, eles foram redimidos para fora do Egito. A partir do versículo 15 até o 18, fala da educação dos redimidos quando eles estão ali no deserto. Né? A educação, Deus passa a educar aquele povo ali no deserto. A partir do versículo 19 até o 34, fala da consagração desses redimidos no Sinai. Né? Também fala da adoração dos redimidos no tabernáculo. E do 34 aí até o final fala que no sacerdócio e no ritual. Né? Deixa eu traçar um cenário religioso do Egito. Né? O povo hebreu, então, está escravo lá no Egito. Tem um cenário religioso lá daquele povo do Egito. Os egípcios, eles eram muito religiosos. Muito religiosos. Eles adoravam uma infinidade de divindades. Né? Tinham deuses nacionais, tinha deuses locais, além de fetiches relacionados a inúmeras manifestações da natureza. Eis alguns de seus deuses principais. Né? Tinha um deus chamado Ra-Amon-Ra,
que significa que era o deus do sol, que era o deus do céu. Ra, Amon-Ra. Tinha o Osíris, que era o deus do Nilo. Né? Tinha o Horus, o deus do sol, representado por um falcão. Então era um povo muito religioso. É um povo que tinha uma crença em muito deuses para todos os lados. Adoração, tinha adoração de animais. Eles adoravam gato, touro, vaca, crocodilo. Né? Os egípcios, eles acreditavam que em cada ser ou em cada objeto da natureza habitava um espírito que tinha escolhido aquela forma para expressar-se. Esse era o cenário religioso daquele povo ali no Egito, né? O povo egípcio. No livro de Êxodo estão as origens das festas, né? E das instituições, das festas judaicas. Né? A Páscoa, a origem dela está no livro de Êxodo, o sacerdócio, o tabernáculo, a aliança do Sinai, os 10 mandamentos e etc. Nessas várias festas que são até hoje respeitadas pelo povo judeu. Né? Teve início lá no começo, né? Lá em Êxodo, né? Essas festas, e até hoje o povo judeu celebra essas festas aí. Os 10 mandamentos, eles não constituem a totalidade da lei. Não constitui. Ela reflete os princípios morais e espirituais sobre os quais assentam mais de 600 leis. Mais de 600 leis do Código Legal Mosaico. Os primeiros 4 mandamentos, para vocês terem uma ideia, refere-se à relação de Deus, à relação com Deus. E os 6 últimos, à relação do homem com seu próximo. Composta de todo o Código de Leis, formado por 613 disposições, ordens e proibições, nesse Código Legal Mosaico, nós encontramos o livro da aliança, das ordenanças civis e religiosas, que explica e expõe detalhadamente o significado dos 10 mandamentos. Também contém leis cerimoniais que regulavam o ministério no santuário do tabernáculo. Guarde isso, querido, guarde isso mesmo. Os 10 mandamentos não constituem a totalidade da lei. Certo? Não constitui. Ela reflete os princípios morais e espirituais sobre os quais assentam mais de 600 leis, que estão aonde? No Código Legal Mosaico. Não são apenas aqueles 10 mandamentos, né? Ali que a gente é acostumado, a gente estuda, não. São 600 leis. Está lá no Código Legal Mosaico lá. Né? A emancipação, então, de Israel, que também nos fala bastante aí, Êxodo nos fala bastante. Séculos de silêncio se passam desde a morte de José ao raiar da consciência nacional até Moisés. Então, José já havia morrido, né? Até o raiar da consciência nacional até Moisés aí, séculos de silêncio se passam. A história sagrada, né, entretanto, assume novas e excitantes dimensões. Né? A transição singular dos israelitas que subiram das algemas escravagistas dos faraó para a situação de uma nação independente, como povo escolhido de Deus. Em menos de uma geração, eles foram alvo de uma miraculosa libertação que os tirou das mãos do mais poderoso imperador daquela época, que foi Faraó. Né? Receberam uma revelação divina que os tornou cônscios de serem um povo da aliança com Deus, através do códigos da lei, dos 10 mandamentos, que os preparou para ocuparem o quê? A terra prometida, que foi prometida a quem? Aos patriarcas, a Abraão, Isaac, a Jacó e a José. Né? Não é de surpreender que essa admirável experiência fosse recontada e revivida anualmente na ocasião da observância da Páscoa. Então, toda vez, né, que tem a Páscoa, enquanto nós estamos comendo chocolate, né, estamos vendo o coelho botando ovo de chocolate, não, para Israel o significado da Páscoa é outro significado, né? Não tem nada a ver com o ovo da Páscoa, não. Israel se acampou propositalmente no Monte Sinai.
Em um prazo menor que um ano, o povo pactuado com Deus se tornou uma nação. Agora não é mais um povo, eles são uma nação. O pacto se expandiu na forma do decálogo, né, e de preceitos que visavam a uma vida santa, a construção do tabernáculo, a organização do sacerdócio, a instituição das oferendas, a observância de festividades e épocas. Isso capacitou Israel a servir a Deus eficazmente. Está lá em Êxodo, capítulo 19, né? Também em Números, capítulo 10, no versículo 10 lá. A importância, né? Qual a importância, né? A relação com os demais livros? Qual a importância do Êxodo, né? Com os demais livros? Êxodo é o elo indispensável que une de forma inseparável ao Pentateuco. A relação entre Gênesis e Êxodo é como a relação existente entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Gênesis narra o fracasso, né, as condições e provas do homem. Êxodo é a epopeia emocionante de Deus vindo em socorro do homem, Deus vindo resgatar o homem. Êxodo é o livro da redenção do Velho Testamento. Começa em trevas, tristeza, porém termina em grande alegria. Né? O fundo histórico, né, de Êxodo, né, tendo a nação hebraica atingindo um número mais ou menos de 70 almas, né, e estando José no Egito, vocês conhecem a história, só estou dando uma recapitulada, né, para a gente montar esse fundo histórico. Estando José no Egito, né, o mundo foi vítima de uma grande fome, né, forçando que os patriarcas a descerem até o Egito para comprar cereais, para comprar alimento. Nessa ocasião, José reconhece os seus irmãos e aí dá-se essa reconciliação familiar e a consequente mudança de toda a família, né, dos patriarcas para a terra de Gósen, né, situada ao delta do Nilo. Essa terra era propícia para a criação de gado, né, a vocação natural daquele povo, né, dos hebreus ali. O Egito é a antiga terra dos faraós, né, e abrangia o vale do rio Nilo, desde Asma, perto das primeiras cataratas, até o delta, onde desemboca, né, o Mar Vermelho. Então, o Egito é a antiga terra aí dos faraós. A história do Egito subdivide-se em 5 épocas, né, ou períodos, calculado com base nas dinastias faraônicas, e abrange um período de aproximadamente 3.000 anos. É muito tempo, 3.000 anos. 31 dinastias que vão até a derrota imposta por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, em 336 a 323 aí, antes de Cristo, aí, até o último faraó. Tá certo? Então, as dinastias faraônicas, a primeira e segunda dinastia, nós chamamos a época dos Timitas, né? Da terceira à quarta dinastia, a gente chama de Antigo Império. Fazem parte da quarta dinastia os célebres faraós que construíram as grandes pirâmides, né? Quéops, Quéfren e Miquerinos, período intermediário ou época Heracleópolis, da 7ª à 10ª dinastia, né? Temos aí o Médio Império, que vai da 9ª à 13ª dinastia, né? E temos o período intermediário, que é a época dos Íxons. Marca isso daí na sua apostila, época dos Íxons, que vai da 14ª à 17ª dinastia. Guarde isso daí. Depois temos a 18ª à 20ª dinastia, que nós chamamos de Novo Império. Depois da 21ª até a 31ª dinastia, que nós chamamos de época tardia, cerca aí de 11.100 a 330 aí, de 1100 a 330 aí antes de Cristo. A importância do Egito, da terra do Egito, para o israelita, justifica um pouco
mas de conhecimento sobre o Egito dos faraós. Surgiu no Egito um rei que não conhecera José, é isso que a Bíblia fala, né? Que não conheceram José. Assim, Êxodo 1.8 resume aproximadamente 400 anos de história, antes de narrar o principal acontecimento da história de Israel, né? Então, o que? Surgiu no Egito um rei que não conhecera José. Êxodo capítulo 1. Resume aproximadamente 400 anos de história, antes de narrar o principal acontecimento aí da história de Israel. Em 1750, a.C., os Íxons, pedi para você marcar, né, lá na postinha, na dinastia lá, né, os Íxons, eles haviam entrado no Egito. Eles fixaram moradia na região do Delta. Eles conseguiram conquistar e dirigir por séculos aquela terra ali do Delta ali do Egito. Sob o domínio dos Íxons, os hebreus, eles começam a se expandir com a simpatia da população, né, daquela população local. Porém, quando esses Íxons, eles foram expulsos, a situação mudou. Durante a 18ª dinastia, os hebreus, eles são considerados como miseráveis, habitantes do deserto, juntamente com todos os outros povos nômades que entravam e saíam da região do Delta, ali do Egito ali. Com a chegada do rei da 19ª dinastia, em 1306 a.C., os egípcios, eles começaram a construção das grandes cidades-depósitos, Pitom e Ramsés, né? Bem próximo dos acampamentos dos povos nômades, a leste do Nilo. Estes são obrigados a trabalhos forçados na fabricação de tijolos e na construção, provavelmente, no reinado de Ramsés II, período de 1290 a 1224 a.C., né? O faraó mais poderoso e o maior construtor em seu reinado, a escravidão atinge, então, o seu auge aí. É importante você saber o seguinte: os hebreus, eles teriam chegado ao Egito quando ele estava dominado por um povo estrangeiro, os Íxons. Acabei de falar agora. Então, eles chegam no Egito, o Egito ele está dominado por um povo estrangeiro, os Íxons, tá? Que está aí da 14ª dinastia à 17ª dinastia, chamada de período intermediário, época dos Íxons. Durante o domínio dos Íxons, o prestígio de José no palácio de Faraó teria assegurado respeito e prosperidade aos hebreus. Quando os Íxons, então, são expulsos, né? Quando eles, então, são expulsos do Egito, né? Os hebreus, eles são acusados de colaboração com os Íxons, com os invasores do Egito. E por isso, então, que eles teriam sido escravizados, porque eles são tidos como aí colaboradores dos Íxons. Então, quando eles expulsam, eles resolvem, então, escravizar aquele povo ali, hebreu ali. As tradições sobre o êxodo dos hebreus são muito variadas e abundantes, muita coisa. Os conflitos entre os hebreus e as autoridades egípcias constituem a base ou o ponto de partida para o êxodo, né? O êxodo significa saída. Então, quando começou esse conflito entre os hebreus e as autoridades egípcias, constitui o quê? A base, né? O ponto de partida para aquele povo desejar a sair do Egito, para eles começarem a pensar em sair do Egito. A razão do conflito aparece clara nos textos. Os hebreus eram subjugados pelos egípcios e obrigados a trabalhos forçados. Êxodo capítulo 1, né? Êxodo capítulo 2, capítulo 3, né? Segundo Êxodo 1, capítulo 11, os hebreus eles foram obrigados a trabalhar, né, na construção das cidades de Pitom e Ramsés. Eles são obrigados a trabalhar. Então, quando você obriga alguém a trabalhar, trabalhos forçados, né, a pessoa não querendo trabalhar e você obriga,
né, é chamada de escravidão. Eles não tinham direito de escolha. Eles não poderiam falar para os egípcios que eles não queriam trabalhar. Eles passaram a ser escravos, né? Não é o primeiro caso de trabalho escravo conhecido no Egito. O Egito já tinha essa prática, já tinha esse costume. Então, quando o povo hebreu foi escravizado, não foi a primeira escravidão que os egípcios implantaram em cima de um povo. O egípcio já tinha esse costume de escravidão. As tribos seminômades, né, essas tribos que vagavam ali pelo delta do Nilo, né, que entravam e saíam do Egito, eles foram a que mais, né, compulsoriamente, mais forneceram mão de obra escrava aos egípcios. Então, o povo ficou escravizado aí no Egito, né, durante 430 anos. Vamos falar um pouquinho da libertação? A princípio, Moisés ele tentou libertar o povo por sua própria força, sabedoria e perspicácia. Só que Moisés ele foi banido da corte. Ele foi para o deserto. E durante 40 anos que ele esteve entre feras ali no deserto, entre escorpiões, entre chacais, Deus o encontrou no Monte Horebe. O enviou o quê? Para libertar o seu povo. Está lá em Êxodo, capítulo 3. Ao retornar ao Egito, então depois, né, de 40 anos ele retorna ao Egito, aí ele vai imediatamente à luta contra o rei. Exige a saída do povo para sacrificar ao Senhor seu Deus no deserto. Faraó ousadamente pergunta, né, a Moisés, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Está lá em Êxodo, capítulo 5. Né? A partir desse encontro, então, o primeiro encontro de Moisés com o Faraó, Moisés exigindo a Faraó a saída do povo de Deus para que o povo pudesse sacrificar ao Deus no deserto. A partir, então, desse encontro, defraga uma luta do povo de Deus contra o povo de Faraó. O Senhor lutando em favor do seu povo. Então Deus envia o quê? 10 pragas, né? 10 juízos contra o Egito. Sendo que a última praga, todos nós conhecemos, né, que atingiu o próprio filho do rei, foi a morte aí dos primogênitos. Né? Depois que dessas 10 pragas, da última praga, Faraó, não podendo mais resistir aos ataques de Deus, permite a libertação do povo, com todos os seus pertencentes, e ainda faz um pedido a Moisés. Ora por mim, Moisés. Pede a esse Deus por mim, pela minha família. Está lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 29 ao versículo 32. É importante nós sabermos o quê? Está tudo no plano de Deus. Deus é o Senhor da história. Deus não foi pego de surpresa em nada. Né? Deus já havia preparado Moisés, né, para ter uma boa criação lá no palácio de Faraó. O tempo que Moisés passou no deserto, os 40 anos que ele passou ali no deserto, ele teve que aprender a sentir frio, a sentir calor, né? Ele teve que aprender a sobreviver ali entre feras no deserto, entre escorpiões, entre chacais ali no deserto. Para que isso? Ele viveu esse tempo lá para depois, quando a condução desse povo ao deserto, a saída desse povo, conduzido por Moisés, Moisés conhecia os atalhos do deserto. Conhecia, sabia como sobreviver no deserto. O tempo que ele passou no deserto foi um tempo de preparação. O tempo que ele ficou, né, ele fugindo do Egito, o tempo que ele ficou lá no deserto, foi um tempo de preparação. Foi um tempo de Deus. Né? Deus, então, de uma maneira muito jóia, liberta o povo dele. Liberta o povo dele da escravidão do Egito. E a maneira muito jóia que ele usa para libertar o povo dele, todos nós conhecemos, né? São as pragas, são essas pragas, 10 pragas que ele envia no Egito. Né? As pragas que significa o quê? A batalha do Deus, né, da Bíblia com os falsos deuses do Faraó no Egito. Veja bem, cada praga que Deus mandou sobre a terra do Egito estava afrontando ou confrontando a um Deus do Egito.
a um Deus a qual os egípcios adoravam. Cada praga que Deus mandava era para afrontar, entendeu? Para mostrar para Faraó, para os egípcios, que maior era Deus. E também para mostrar para o povo de Israel, né? Deus se revelando, se mostrando ao povo de Israel quem era Ele, quem era Deus. Né? As águas do Nilo, quando ela se converte em sangue, né? A praga que Deus manda aí, estava batendo de frente, confrontando a um deus egípcio chamado Deus Rapi, né? Que era o guardião do Nilo. Né? A praga da rã estava confrontando um deus chamado Eget, né? Que também em forma de rã, que era um espírito ali do Nilo. Temos ali a praga do piolho, da mosca, a peste dos animais, das úlceras, do granizo, do gafanhoto, né? E das trevas. Das trevas aí estava confrontando o Ra ou Ré, o deus do sol. Né? Eles adoravam esse deus do sol, o Atum, o deus do sol poente, e Amon-Ra. Né? E a última praga aí, que foi a morte do primogênito, estava confrontando Osíris, da vida e Faraó. Faraó era considerado um deus. Faraó era considerado um deus. Né? Faraó não morria. Por isso que eles mumificavam a Faraó. Né? Ele era considerado um deus. Então, quando mata os primogênitos, né, que era o filho mais velho de Faraó, era o sucessor ao trono de Faraó, né? Então, ali Deus está mostrando, né, para eles que há somente um Deus todo-poderoso, né, que Faraó não era Deus. Deus está mostrando para aquele povo ali, né, que não existia o Osíris, ali, o doador da vida, e que Faraó não era Deus. E assim, então, através dessas pragas, né, tem a libertação do povo do Egito. Através dessas 10 pragas, Deus se revela, Deus começa a se mostrar ao povo de Israel também. Né? E aí a gente entra no livro de Números. Né? O terceiro livro do Pentateuco. Né? Esse livro ele nos conta a história de Israel depois que Israel então sai do Egito. E os anos que ele gastou no deserto de Parã, né, por causa da incredulidade e por causa da infidelidade desse povo. Números vai nos contar essa história aí. Né? Começa a contar a história de Israel 1 ano e 1 mês depois da saída do Egito. Olha o tempo aí que leva para Números começar a contar a história de Israel. Não foi logo o povo saiu, né, e Números começou a contar a história. Não. Passa-se 1 ano e 1 mês, aí o Números começa a contar a história de Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 2, capítulo 40, versículo 2, e Números também, capítulo 1, versículo 1, está falando isso lá. Então, o livro de Números aconteceu durante 38 anos e alguns meses. É o período do livro de Êxodo aí. O Êxodo, né? Então o livro de Êxodo aconteceu 38 anos, durante esse período, 38 anos e alguns meses. Né? Deuteronômio capítulo 1, versículo 3, diz que foi 40 anos desde a saída do Egito até a entrada na terra de Canaã. Então você pode estar falando, poxa, mas né, a Bíblia fala que é 40 anos, e você vem me falar que são 38 anos e alguns meses. Tá, Deuteronômio quando fala isso, no capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 3, Deuteronômio está falando o quê? Desde a saída do povo do Egito até a entrada na terra de Canaã, passam-se 40 anos. Mas Números, quando ele começa a ser escrito, já tinha se passado 1 ano e alguns meses. Né? Por isso que o Número ele abrange somente esse período aí. 1 ano e pouco aí não se conta a história aí do povo, logo assim da saída deles da terra do Egito. Número registra a caminhada de Israel do Monte Sinai, onde recebeu, o Monte Sinai foi onde eles receberam a lei, a importância do Monte Sinai, onde Israel recebeu a lei, onde ele construiu o tabernáculo, onde ofereceu sacrifício. Então, registra a caminhada de Israel, né, do Monte Sinai até Moabe,
o lado oriental do rio Jordão. Se a gente for traçar um esboço desse livro, nós podemos falar o seguinte: a organização da primeira geração. Nesse livro de Números nós vamos encontrar lá o primeiro censo e o primeiro deveres. Vamos encontrar lá a lei de pureza e a lei de separação. Nós vamos encontrar os preparativos finais para o início da marcha, onde eles começam a marchar até a terra prometida, Números capítulo 10. Um outro esboço que nós podemos traçar é a anarquia da primeira geração, a rebelião de Israel e a rejeição de Deus contra a rebelião de Israel. Fala também das peregrinações de Israel durante 38 anos. Fala aí dessa peregrinação, por que eles peregrinaram durante 38 anos ali no deserto, por causa da anarquia dessa primeira geração. E outro esboço, o terceiro esboço que nós podemos traçar é a reorganização dessa segunda geração. Aí fala das vitórias a caminho do Jordão, que essa segunda geração então obtém. Fala dos conflitos com os midianitas e as vitórias do povo de Israel contra os midianitas. Fala dos preparativos finais para a entrada de Canaã. A data de Números é mais ou menos 1405 a.C. No hebraico é Bemid Bart, pois no deserto. Tá certo? No grego, significa números. No grego, arutimoi. Um pouco difícil, arutimoi significa números. Por que números? Porque há 2 censos registrados, no capítulo 1 e também no 26, no capítulo 26. 2 censos registrados, por isso que é número. O versículo-chave do livro de Números está lá no capítulo 33, versículo 1, que fala o seguinte: são estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a ordem de Moisés e de Arão. É o versículo-chave. O tema é o preparativo para o serviço na rota do Sinai ao Jordão. É a peregrinação. A teologia do livro de Números, fundamentando-se nos resultados do pacto entre Deus, fundamenta-se no resultado do pacto entre Deus e Israel. Números, então, ele exprime um ponto de vista a respeito da natureza do Criador e da sua criação. O livro ele expressa a natureza extremamente pecaminosa do homem. Fala isso, o qual não se inclina para Deus. A despeito de todas as maravilhas, a despeito de todas as evidências, a despeito de tudo aquilo que Deus faz pelo homem, Números nos fala isso, dessa natureza extremamente pecaminosa do homem, em qual não se inclina para Deus. E todo não se inclina para Deus e não se inclina também para todo o poder de Deus nas diversas intervenções a qual Deus faz para o povo dele. Em relação à natureza de Deus, Deus se mostra no livro de Números um Deus fiel, um Deus punitivo e um Deus santo. 3 características de Deus se revelando ao povo dele, no livro de Números. Fiel, um Deus punitivo e um Deus santo. Deus fiel, a fidelidade divina é claramente demonstrada em Número, pois o pacto foi repetidamente quebrado, mas apesar de Deus ter todo o direito de abandonar os israelitas ou destruí-los, ele cumpriu até o fim o seu propósito de fazer bem à nação de Israel, ao mundo através dela, através do pacto. Deus também, ali a natureza de Deus, Deus mostra-se um Deus punitivo. Tem outra característica, joia santa, ele se mostra um Deus santo. Ele começa a falar para aquele povo, para se aproximar
para se aproximar de Deus, o homem ele precisa livrar-se de toda a sua impureza. Ninguém chega a Deus de qualquer maneira. Deus está mostrando isso para o povo. Olha, Deus é santo. Deus é santo. Então não pode se chegar a Deus de qualquer maneira. Deus ensina isso para aquele povo. Você precisa se livrar de toda a sua impureza. Né? E Deus providenciou, né, um caminho de acesso à sua santa presença, a purificação. O homem ele tinha que se purificar para chegar até Deus. Né? O livro de Números é um dos mais tristes e um dos que possui maiores características humanas. Ele mostra o fracasso dos israelitas em cumprir os ideais de Deus, falhando já nos limites ali da terra prometida, quando eles estavam ali bem próximo da terra prometida. Toda a história dos judeus no deserto cobre um período de 39 anos que eles ficam ali no deserto. Porém, o livro ele registra somente o primeiro e o último ano, por terem uma importância religiosa muito grande. Né? O restante dos anos intermediários foi de apostasia e nada houve de importante para que pudesse ser registrado. De toda a nação, de todo aquele povo que saiu do Egito, só 3 atravessaram o deserto e somente 2 puderam entrar em Canaã, que foi Josué e foram Calebe. Né? Números é a triste história de um povo covarde, com espírito de escravo, um povo murmurador, desleais, ingratos, de um povo incrédulo. Né? Contudo, relata a nova geração que Deus, então, levantou, que Deus cria ali no deserto. Deus levanta uma nova geração no deserto e preparou sob duras leis do deserto, sob duras leis no deserto. Esses homens, então, eles são acostumados aos perigos. Essa nova geração, essa segunda geração, né, já é um povo mais acostumado ao perigo, já é um povo mais acostumado ali ao deserto. Eles são acostumados à falta de alimento, eles são acostumados à escassez de água, né? Um povo que já não murmura tanto. São esses que chegaram com Josué e Calebe às fronteiras da terra prometida, prontos para o quê? Tomar posse dela. Né? É esse povo, essa segunda geração aí, que chega até as fronteiras ali da terra prometida ali. Esse livro também Números também fala da jornada do Sinai até Cádiz Barneia. A partir do capítulo 10 até o capítulo 12 desse livro de Números vai falar dessa jornada, né, do povo do Sinai, onde que eles estavam, até Cádiz Barneia. Israel partiu do Sinai rumo a Cádiz Barneia. Esse era o último acampamento ao sul da terra prometida. Né? É o último acampamento. Contudo, o sol abrasador, né, as privações do deserto, os perigos variados, eles começam leva esse povo a tirar os olhos de Deus. E eles impacientaram-se, irritaram-se e murmuraram contra quem? Moisés. Eles começaram a murmurar contra o Moisés. Né? Talvez o que mais contribuiu para a rebelião de Israel foi a turba que saiu junto com ele do Egito. E que se vê lá no capítulo 11, do versículo 4 de Números, lê o seguinte: ora, o vulgo, em algumas traduções, outras traduções falam a turba. Né? A minha tradução fala, ora, o vulgo que estava no meio deles, quer dizer, a turba que estava no meio deles, veio a ter grandes desejos, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? As murmurações de Números são em número de 7 murmurações. O que levou o povo de Israel a murmurar contra Moisés
né, é a turba. O que é essa turba? Né? Algumas versões falam o vulgo. Né? Essa turba ou vulgo, quando o povo sai do Egito, quando o povo é libertado da escravidão do Egito, sai aquele 3 milhões de pessoas do Egito, ali também existiam outros povos. Não estava somente o povo de Israel. Existiam outros povos ali, o pessoal seminômades, como eu falei lá, que sempre entrava e saía do Egito, eles acabaram sendo escravos também, com Israel ali no Egito. E esse povo acabou acompanhando a Israel também pelo deserto. E é esse povo que começou a murmurar. É esse povo que começou a falar mal de Moisés, a murmurar, a falar, que vamos comer nós? Né? Quem vai nos dar carne para comer? Entendeu? Então, eles contagiaram o povo de Israel para que eles também começassem a murmurar contra Moisés. Essa turba, esse vulgo aí, né, que a Bíblia nos fala, eles que incitam a esse povo de Israel a começar a murmurar aí contra Moisés. Os israelitas chegaram a Cádiz, né, após percorrerem 320 quilômetros aproximadamente, por estradas escarpadas, montanhas e elevadas dunas do deserto de Parã. 320 quilômetros foi a quilometragem, o percurso que eles para chegarem em Cádiz. Tudo quanto tinham de fazer, quando chegassem à terra, tudo que eles tinham de fazer era tomar posse da terra. Mas eles, quando eles chegassem à terra, o que eles tinham que fazer era tomar posse dessa terra. Só que eles não estavam preparados para tomar posse dessa terra. Né? 12 espias foram enviados até a terra. Né? À exceção de Josué e Caleb, né, falharam. E toda a nação foi sentenciada. Né? Seus 12 espias, com exceção de Josué e Caleb, falharam. Então, quer dizer, 10 espias falharam. E toda a nação, por causa desses 10 espias, foi sentenciada a voltar para o deserto. Numa das mais trágicas e tristes histórias do relato das Escrituras. Cádiz é uma região situada a sudoeste de Berseba, cujo nome se conserva até hoje. Vários textos situam nesse lugar, né, uma das etapas mais importantes do grupo conduzido por Moisés a caminho de Canaã. Juízes capítulo 11, né, do 6 ao 17, dá um recurso da permanência em Cádiz. Ali ocorreram vários acontecimentos em Cádiz. Né? A morte de Miriam, né, irmã de Arão, foi lá em Cádiz. A exploração de Hebrom e seu território para justificar essa possessão aí pelo grupo de Caleb, indicar que algumas tribos entravam em Canaã pelo sul. Né? E finalmente o envio de mensageiros a Edom para pedir para atravessar seu território em direção a Moabe, né? Está lá em Números capítulo 20, do versículo 14 ao versículo 21, né? Moisés pede autorização ao rei de Edom para que ele pudesse atravessar pela terra dos Edom, e aquilo é negado, né? 2 vezes é negado que Israel passasse ali por dentro das terras de Edom ali, para chegar às planícies de Moabe. Né? Então Israel, né, passa por fora da terra de Edom até chegar a essas planícies aí de Moabe. Aí. E quando chega-se a planícies de Moabe, né, vários acontecimentos ali acontecem nesse local onde eles permanecem durante um tempo. Israel ele conquista várias vitórias, né, nas planícies de Moabe. Ali também nós temos a famosa profecia de Balaão. Né? Ali nas planícies de Moabe é onde os israelitas eles pecam com as filhas do Moabita. Está lá no 25, capítulo 25. Né? E ali também acontece o segundo censo de Israel, o recenseamento. Está lá no 26 lá. Né? Os acontecimentos mais importantes que seguem a permanência em Cádiz situam-se nas estepes de Moabe. Números capítulo 21 e capítulo 22.
O itinerário seguido pelo grupo liderado por Moisés é difícil de ser determinado, né? Os episódios ocorridos nas estepes de Moabe, né, descritos anteriormente, não são bem esclarecidos pelo historiador. Somente um é bastante claro: a morte de Moisés. Esse é bastante claro. Né? Quando o povo de Israel chega para assumir, para tomar posse daquela terra de Canaã, a terra prometida, era uma terra habitada. Não era uma terra que estava vazia. Né? É uma terra que eles teriam que lutar pela terra. Então existiam vários povos nessa terra. Né? Os espias, quando eles retornam a Moisés, né, eles mencionam alguns desses povos que habitavam ali na terra prometida. Dentre os quais se destacaram os seguintes povos: os amalequitas, os iteus, os jebuseus, os amoritas e os cananeus. Né? Então são alguns dos povos que já habitavam na terra prometida, na Canaã. Então Israel ele teria que lutar, né? Ele teria que conquistar essa terra de Canaã. E assim, né, fala assim, o esboço do livro de Números aí, até a gente entrar em Deuteronômio. Né? Deuteronômio aí fala do primeiro discurso de Moisés, né? Fala do segundo discurso também de Moisés, está do capítulo 4, o terceiro discurso de Moisés, né? no capítulo 29, no capítulo 31, os últimos conselhos de Moisés, capítulo 33, a bênção de Moisés e a morte de Moisés. Né? O propósito aí, qual é o propósito de Deuteronômio? É um livro de oratória, né? Contendo uma série de discursos de Moisés nas campinas aonde? De Moabe. Né? Onde eu falei para vocês, onde Números, estava falando lá, nas campinas de Moabe. Então ali Moisés faz uma série de discursos durante 40 dias, onde eles ficaram ali acampados, que eles ficaram acampados ali. Antes deles entrarem na terra de Canaã, antes deles possuírem essa terra de Canaã. É um livro, então, de transição, onde são repetidos os ensinamentos para a nova geração. Não avança na história do povo, serve para a recordação dos preceitos de Deus. Né? A generalidade de Deuteronômio. Estas são as palavras Elá Had Debarim, é o nome do livro na língua hebraica. A palavra grega Deuteronômio significa a segunda lei. Né? Temos aí uma adaptação da lei, uma adaptação, tendo em vista a vida do povo de Israel, já na terra prometida. Já havia uma nova geração entre o povo que precisava da orientação correta da lei divina. Então Moisés teve essa preocupação. É uma nova geração que está aí, entendeu? Então eles precisam dessa adaptação da lei, eles precisam ouvir da lei de novo. Então Moisés, durante 40 dias, foram vários discursos dele, ele falando para essa segunda geração, ele falando para essa nova geração acerca da lei divina, acerca da lei, o que Deus queria do povo de Israel. O pensamento central nesse livro é que Israel vai viver feliz, contente e próspero se ele for fiel à aliança com Deus. Se ele for infiel, ele terá desgraça e vai acabar perdendo a terra. Né? É um longo ensino de como viver sua relação com Deus, com autoridades, com os outros homens e mulheres e até com os seres da natureza. Deuteronômio ensina isso tudo aí. O destaque para Deuteronômio, né, está nos relacionamentos, né, está no ensinamento dos relacionamentos, o ensinamento, a responsabilidade dos pais, aos pagãos, fala do pacto incondicional, fala do novo líder. Né? No relacionamento, aí o livro destaca os relacionamentos do ser humano com Deus, né? Do povo de Deus com os cultos pagãos.
do fiel com o lugar do culto, do ser humano com o seu passado e o seu futuro. Havendo obediência, o povo seria abençoado em todos os sentidos. Fala da responsabilidade dos pais aí. Moisés destaca essa importância de os pais educarem os filhos na lei de Deus, na Torá, para que eles permanecessem fiéis a Deus. Essa tradição do pai passar para o filho, ensinar para o filho dentro da lei de Deus, ensinar para o filho a Torá, a lei de Deus. Moisés coloca essa responsabilidade nos ombros dos pais, para que os filhos, quando crescessem, não se desviassem dos caminhos de Deus, não se desviassem dos preceitos de Deus. Dos pagãos aí falam que em relação aos povos da terra, os cananeus, eles seriam totalmente destruídos e, portanto, não deveria haver casamento mistos. Moisés fala isso lá com o povo. Fala, olha, em relação aos povos da terra, eles têm que ser totalmente destruídos, os cananeus têm que ser totalmente destruídos. Vocês não devem se casar com os cananeus. Não pode haver casamento misto. Moisés lembra eles desse pacto condicional, aqueles 3 pensamentos básicos lá do Antigo Testamento que eu falei na primeira aula, desse pacto condicional lá no Monte Sinai. Deus estabeleceu um pacto, Deus estabeleceu uma aliança com um povo que dependia o quê? Da obediência à lei, à sua lei, à lei de Deus. As maldições sobreviriam com a desobediência e as bênçãos com a finalidade, se eles cumprissem a lei. E fala aí do novo líder. Então, Moisés apresenta esse novo líder. Fala de Josué, fiel companheiro de Moisés, fora indicado por Deus para substituir e liberar o povo na conquista da terra de Canaã. Após uma caminhada de 40 anos, o povo, enfim, se aproxima desse momento tão glorioso de adentrar a terra prometida. A primeira geração já tinha morrido. A geração incrédula, a geração que atravessara o Mar Vermelho, que recebera os 10 mandamentos e as demais leis do Sinai, que vira muitos sinais e prodígios. Chega às portas de Canaã uma nova geração. E é por isso que antes de possuir essa terra prometida, Moisés ele gasta com o povo um longo tempo, durante 40 dias. Ele gasta para relembrá-los o que? A lei do Senhor. Para que tudo na nova terra lhe vá bem. Ele gasta esse tempo. A primeira geração já tinha morrido. Moisés então relembra, fala com o povo da segunda geração sobre a lei do Senhor, para que tudo fosse bem. Para quando eles entrassem na terra de Canaã, para que eles obedecessem à lei do Senhor, para que eles pudessem viver felizes, respeitando, obedecendo às leis do Senhor. Deuteronômio é o livro preferido de Jesus. É o mais citado por Jesus. Inclusive, quando Jesus tem aquele diálogo com Satanás ali no deserto, Jesus ele cita Deuteronômio capítulo 8, ele cita Deuteronômio capítulo 6, o versículo 13, o versículo 16, ele cita o capítulo 10, e depois ele cita aí o livro de Lucas, mas é o livro preferido de Jesus aí, tá certo? E o que Deuteronômio ele nos deixa? Deixa para o povo de Israel 4 leis espirituais de Israel. Capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 3, para a gente fechar a nossa aula. Grava aí. Deuteronômio, capítulo 10, do 12 ao 13. 4 leis espirituais de Israel. Primeira lei, temor e reverência ao Senhor teu Deus. Eles deveriam ter temor, eles deveriam ter reverência ao Senhor Deus. Segunda lei, andar em todos os caminhos e amar a Deus. E amá-lo, respeitar a Deus. Andar no caminho de Deus. Além de andar, eles tinham que amar a Deus também. Não adiantava só andar e não amar. Era andar e amar a Deus. A terceira lei espiritual era servir ao Senhor com todo o coração e com toda a sua alma. Servir a Deus
com todo o coração e com toda a sua alma. E a quarta lei aí espiritual é o quê? Guardar os mandamentos do Senhor. Os quais seriam o quê? Bom para o povo de Israel. Guardar, meditar naquela palavra, dia e noite, guardar, refletir, ler, passar para os filhos. Os anciãos tinham essa responsabilidade de passar para o povo o quê? As leis do Senhor, guardar esses mandamentos do Senhor. São as 4 leis aí espirituais que o livro de Deuteronômio deixa para nós aí, que deixa para aquele povo de Israel aí, quando eles entrassem na terra prometida, quando eles conquistassem a terra prometida, se eles obedecessem essa lei espiritual, eles iam viver felizes naquela terra. Tá, querido? Essa é a nossa segunda aula, né, do CETEC Online. Nós falamos aí do Pentateuco, temos muitas coisas ainda para falar pela frente, né? Na próxima aula a gente vai estar entrando aí em outros livros aí, mas nessa segunda aula, dá uma olhada na apostila. Na apostila, o conteúdo é maior na apostila. Eu preciso que você leia a apostila, leia todas as linhas e entrelinhas, né, da apostila, porque alguns trabalhos, algumas perguntas vão ser feitas em cima do que está na apostila. Então, talvez alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, eu possa fazer a pergunta na prova, eu posso fazer a pergunta aí para que você esteja me respondendo. Então a aula é só para me dar uma explanação, só para te colocar mais dentro da história, mas eu preciso que você não fique somente na aula online. Eu preciso que você leia a apostila. Eu preciso que você busque conhecimento maior também do Pentateuco. É por isso, né, que estamos aí nesse curso online. Eu quero te aguçar, né, a buscar um conhecimento maior, a se aprofundar no Pentateuco, né? Eu quero aguçar você a ter sede, né, de buscar mais informações em outros livros, né, acerca do Pentateuco. Amém, queridos pastores? Deus abençoe vocês, né? Até a próxima aula, a nossa terceira aula online, se assim Deus permitir. Graça e paz a todos vocês. E falem, Jesus.